Olá, queridos irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Está começando mais uma vez o seu programa EBD na Web. E com certeza o nosso objetivo é estarmos aqui compartilhando da Palavra de Deus e assuntos relacionados à lição da Escola Bíblica Dominical. Durante esse trimestre estamos estudando temas relacionados à mordomia cristã. E nessa lição de número 7, que será a lição estudada esta semana, nós estamos com um tema muito interessante que é a mordomia dos dízimos e ofertas. Realmente é um tema que chama a nossa atenção, é um tema que, de fato, sempre será relevante na vida do cristão como da igreja. O texto áureo está no livro de Malaquias, capítulo 3 e o versículo de número 10. Diz assim o texto áureo: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então esse é o texto áureo. A verdade prática da lição fala sobre a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Então esse é um tema muito interessante que vai ser tratado nesse momento. Queridos, se tem um tema que o cristão ele está diretamente vinculado, porque ele não tem como sair da realidade social dele, é com relação aos recursos financeiros. Quando se fala de mordomia cristã, se fala também sobre a administração dos dízimos, das ofertas, mas antes mesmo de falar dos dízimos e das ofertas, nós entendemos que a mordomia da finança ou das finanças do cristão abrange todo o tipo de relacionamento com o dinheiro que o cristão tem. De modo que, quando falamos sobre os dízimos e ofertas, é justamente um detalhe desse aspecto financeiro dos cristãos. Obviamente, nós sabemos que o uso do dinheiro ele deve ser realizado de maneira equilibrada. Infelizmente, nós temos visto cristãos extremamente endividados, que não sabem administrar os seus recursos financeiros, que muitas vezes gastam mais do que ganham. Por outro lado, existem aqueles que são avarentos, existem aqueles que muitas vezes retêm de maneira exacerbada os seus recursos financeiros, de modo a muitas vezes até viver uma vida que não agrada a Deus. Tem um texto bíblico que eu gostaria de ler, antes de adentrarmos em alguns pontos da lição, que é justamente localizado na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6 e o versículo 10. O texto diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Perceba bem que nesse caso aqui, nós podemos dizer que, em primeiro lugar, o problema não é adquirir a aquisição do dinheiro. O problema não é o cristão buscar uma condição financeira melhor para a sua vida. Não. O problema está no amor ao dinheiro. É colocar no dinheiro toda a sua expectativa, todo o seu desejo, é colocar no dinheiro todo o seu coração. Então, não há nenhum problema em o cristão ser próspero financeiramente. Não há nenhum problema em, de repente, o cristão buscar mais recursos financeiros para o seu sustento ou para os seus gastos. O problema está quando ele prioriza o dinheiro acima de qualquer coisa, quando o dinheiro é o maior bem que ele possa possuir. Então, que possamos refletir um pouco sobre isso, continue trabalhando, continue estudando para adquirir um bom emprego, mas sabendo que acima de todas as coisas, acima de tudo, devemos amar a Deus sobre tudo e sobre qualquer pessoa. Mas vamos para nossos tópicos da lição. Essa lição de número 7, ela vai trabalhar com 3 tópicos principais. Eu gostaria de compartilhar rapidamente. Eu vou só citar aqui a princípio. O primeiro tópico fala sobre as fontes de recursos da igreja local. O segundo tópico, a base bíblica para os dízimos e as ofertas. E o terceiro tópico, a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local.
Já de início, nós notamos aqui que a história mostra, a igreja primitiva mostra, e as nossas experiências também atestam isso, de que quando alguém se converte, naturalmente ele tem a possibilidade de prosperar financeiramente. Como assim? Geralmente quando alguém não serve a Cristo, ele tem muitas vezes uma rotina, uma prática de vida que gasta o seu dinheiro de maneira desnecessária. Por exemplo, com vícios, com jogos de azar. E necessariamente, quando alguém entrega a sua vida para Cristo, ele abandona certas práticas. Ele deixa de gastar o seu dinheiro com álcool, com certos vícios, com coisas banais. E essa renda geralmente sobra no bolso dele. Então é interessante que, naturalmente, algumas vezes quando a pessoa se converte a Cristo e já está empregada, tem os seus recursos e tem os seus recursos mantidos, obviamente ele tem uma grande possibilidade de lucrar mais. Ele tem uma grande possibilidade de não gastar necessariamente o seu recurso. E aí nós podemos observar que já aqui na introdução da lição, ela vai despertar uma coisa muito interessante. Na introdução da lição, ela vai dizer que os dízimos, ele tem dois lados importantes na vida do cristão. Primeiro, ele vai dizer mesmo assim, de um lado, os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e devem ser-lhe entregues com amor, alegria e fidelidade. A introdução diz que o dízimo, a 10ª parte daquilo que nós adquirimos financeiramente, pertence a Deus e que, portanto, aquele que adquire deve doar a Deus, deve entregar a Deus, porque a Deus pertence. E ele mostra já na introdução que é um ato de amor, de alegria, de fidelidade. Aí ele diz também que, por outro lado, a liderança eclesiástica deve aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente. Vemos aqui uma via de mão dupla. Vemos aqui que o cristão como um todo, ele deve ser dizimista, ele deve buscar entregar o seu dízimo de maneira fiel. E por sua vez, aqueles que administram esses dízimos, aqueles que administram esses recursos, também devem fazer da mesma forma, com fidelidade, com transparência. Então, o autor aqui, o Elinaldo Renovato, ele deixa esse aspecto bem interessante da responsabilidade com o dízimo, tanto de quem entrega, como também daquele que administra. E aí ele vai falar sobre as fontes de recursos da igreja local. Ele vai falar que os dízimos e as ofertas é a principal ou praticamente a única fonte de recurso que a igreja tem. O que é a igreja? A igreja é o grupo de cristãos, é a organização onde os cristãos se reúnem para servir e para adorar a Deus. Quando falamos de igreja, igreja não é necessariamente o templo. Igreja é justamente a comunidade dos irmãos e as irmãs que servem a Deus, que adoram a Deus. Obviamente, tem um templo, tem um local de reunião e para que esse grupo possa se organizar bem financeiramente, para que esse grupo possa se organizar bem de maneira a atuarem, a exercerem o culto a Deus, ele precisa também de recursos para poderem se manter e se estruturarem. E aqui o comentarista deixa muito claro que esses recursos, eles devem vir dos dízimos e das ofertas que, obviamente, cada irmão entrega. E ele vai deixar bem claro aqui também que deve-se ter muito cuidado, ele coloca bem claro no segundo ponto do primeiro tópico, que diz que os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes de governos ou de órgãos públicos ou de organismos financeiros. Ele diz que a nossa missão, ela é divina. Então, portanto, a igreja ela é autossustentável. O ato de dar o dízimo de ofertas é a forma de manter, de prover as necessidades dessa própria comunidade. De maneira que não é legítimo a igreja ser sustentada pelo poder público, pelo Estado. A igreja ela deve ser separada financeiramente do Estado. A igreja ela é autossustentada pelos seus próprios dízimos
e ofertas. Daí a grande importância da entrega de dízimos e ofertas, porque entregando os dízimos e as ofertas, nós estamos nos autossustentando, nós estamos usufruindo dos próprios benefícios que Deus nos deu. Então você, professor, você deixa isso muito claro para os seus alunos no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical, que esse dízimos e ofertas é a forma que Deus estabeleceu para que a igreja fosse mantida, e jamais conforme o nosso querido comentarista, através do poder público que seja. Ele vai dizer que outras fontes, no terceiro ponto do segundo tópico, que outras fontes de recursos podem surgir à medida que, por exemplo, se a igreja ela tem um centro social, se a igreja tem alguma instituição vinculada a ela de caráter social que beneficia a comunidade, o comentarista vai dizer que não há nenhum impedimento do poder público enviar recursos para essa instituição de caráter social que esteja vinculada à igreja. Então, nesse caso, aí sim, não há nenhum tipo de problema, não há nenhum tipo de ilegalidade, desde que, o comentarista deixa claro, que esses recursos estejam prescritos na lei. Então, entenda bem o que o comentarista está dizendo. Para que a igreja se automantenha, não se faz necessário o poder público. A igreja é autossustentada pelos dízimos e pelas ofertas. Caso a igreja tenha alguma entidade, como ele diz, ele coloca aqui, algum centro social de amparo às pessoas, não há nenhum problema de receber recursos públicos desde que esteja prescrito de maneira legal, de acordo com a lei. Amém? Então é interessante perceber isso aqui, entendendo que a igreja ela é autossustentada pelos dízimos e pelas ofertas. Uma outra coisa que nós vemos nessa lição, no segundo tópico, vai tratar sobre a base bíblica para os dízimos e as ofertas. Antes de falar um pouco sobre essa questão de que o comentarista coloca aqui, deixe-me dizer uma coisa muito importante. Muitas vezes nós, evangélicos, protestantes, nos sentimos um tanto tolhidos para falar sobre essa temática de dízimos. De alguns tempos para cá, me parece que isso tem sido motivo de chacota, por conta de maus exemplos, por conta de alguns charlatões que usaram essa proposta do dízimo de maneira equivocada. Infelizmente, algumas pessoas têm uma má interpretação acerca do dízimo. Pensa que o dízimo seria uma invenção humana para extorquir os membros da igreja. Contudo, o dízimo não é algo novo, não é algo que pertence ao século XX ou ao século XXI. A prática do dízimo é algo extremamente antigo. É óbvio que a maneira equivocada de se utilizar o dízimo, ou a maneira de muitas vezes querer extorquir pessoas, valores altíssimos, que até perpassam a questão do dízimo, é algo que não agrada a Deus e que, obviamente, igrejas evangélicas sérias condenam tal prática. Mas entenda que o dízimo, ela é sim uma doutrina bíblica. O dízimo e a oferta faz parte daquilo que a Bíblia já prescreve para os cristãos. Então vamos lá. O comentarista aqui, o Elinaldo Renovato, no segundo tópico, ele vai tratar sobre os dízimos no Antigo Testamento. E ele vai tratar sobre a origem do dízimo e ele vai lá para um período antes da lei. Nós sabemos que a lei de Deus foi dada através de Moisés, no Antigo Testamento, lá no livro, a partir do livro de Êxodo, nós notamos isso. O livro de Levítico, ele é repleto de leis que Deus estabeleceu para o seu povo. Mas antes mesmo do nascimento de Moisés, muitos anos antes, centenas de anos antes, nós vemos uma prática de um homem de Deus chamado Abraão, que ele entregou o dízimo. Ele ganhou uma guerra e ele pegou o dízimo daquilo que ele havia lucrado com aquela guerra, e a Bíblia diz que ele vai está no capítulo 14, versículo 14 ao 20 do livro de Gênesis, e ele vai até um sacerdote chamado Melquisedeque, e a Bíblia diz que ele entrega o dízimo de tudo. Nós percebemos que a entrega do dízimo que Abraão dá para o sacerdote Melquisedeque, acima de qualquer coisa, é um ato de gratidão a Deus por ter vencido aquela guerra. A entrega do dízimo de Abraão a Melquisedeque é uma atitude
além de gratidão, posso dizer assim, é uma atitude também de reverência a Deus, é uma atitude de subserviência a Deus. Então é uma prática já antiquíssima, né, de um homem de Deus, cujo qual Deus chamou e que ele é chamado também de patriarca, ou seja, ele é o pai da nação de Israel, ele é o primeiro, obviamente, a dar origem àquela nação de Israel de onde veio Moisés. Então ele usa o exemplo do Abraão, que veio antes mesmo da lei. Ele usa uma expressão que me chama a atenção, aqui já no finalzinho do primeiro ponto do segundo tópico, quando ele diz, quando o dízimo tornou-se lei, a gratidão, que é subjetiva, estava no espírito da lei. O povo de Israel devia ser grato ao Criador. Dá a entender aqui que quando Moisés, no período da lei, as pessoas começam a entregar as ofertas, o dízimo é como se fosse meio que uma forma de legitimar esse ato de gratidão para com Deus. O outro texto que o comentarista vai trabalhar, e aqui nos chama a atenção, no segundo subponto aqui, do primeiro ponto, vai dizer o seguinte, é que o dízimo ele é do Senhor. E ele cita um texto de 1 Crônicas 29 e 14, que o rei Davi falou, tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Um outro argumento que o comentarista, o Elinaldo Renovato, coloca da prática do dízimo, é que os homens de Deus reconheciam que tudo que Deus deu veio deles, veio dele. Tudo que o homem tem, obviamente, dado por Deus, pertence a Deus. E dando apenas uma oferta ou dízimo é apenas um pouco de gratidão que se possa dar a Deus. Uma outra coisa que ele vai falar aqui é com relação ao objetivo do dízimo no Antigo Testamento. Note bem que esses objetivos do dízimo no Antigo Testamento, esse princípio, ele se remete também para os nossos dias hoje. Note o que ele vai dizer aqui, que o objetivo do dízimo no Antigo Testamento, em primeiro lugar, era a manutenção da sua casa. Nós sabemos que o primeiro templo, posso dizer assim, que Deus estabeleceu, foi ainda no deserto. Estudamos no trimestre passado sobre o tabernáculo, ou seja, era um templo móvel e que precisava, obviamente, de manutenção. E que, se percebermos, quando Deus estabelece a construção do tabernáculo, houve a necessidade de alguns recursos. Posteriormente veio o templo construído por Salomão, muitos anos depois, que também Salomão usou de muitos recursos para construir o templo, que construído, obviamente, por ele. Quando o templo é destruído pela invasão babilônica, após o cativeiro babilônico, quando o povo de Israel retorna do cativeiro, o Zorobabel reconstrói o templo. Claro, um templo menor, não tão suntuoso quanto o que Salomão havia construído, mas esse templo está lá no livro de Ageu, do livro do profeta Ageu, para que ele fosse construído foi necessário também ofertas por parte do povo de Deus para que pudessem manter aquele templo, poder levantar recursos para a construção daquele templo. Então, um dos motivos seria a manutenção da casa de oração, no caso do templo. Uma outra questão interessante também é que nós sabemos que no Antigo Testamento havia pessoas específicas para lidar com o templo, pessoas específicas para tanto cuidar da manutenção do templo, como também para estarem realizando atividades vinculadas ao templo, seja na área da música, seja na área do ensino ou também dos sacrifícios. E essa classe eram os levitas, né, que vieram da tribo de Levi. Como os levitas tinham essa atividade constante no templo, eles não podiam ter propriedades para plantar, animais para criar, então eles eram sustentados pelas ofertas que advinham daqueles que chegavam até o templo como ato de gratidão a Deus e levavam os sacrifícios e também levava assim as suas ofertas e dízimos. Então o segundo objetivo, além do primeiro objetivo, manutenção da casa de oração do templo, o segundo objetivo também era o sustento da classe sacerdotal, né, dos levitas como um todo. E em terceiro lugar,
ele vai dizer que um outro motivo pelo qual o dízimo era utilizado, as ofertas eram utilizadas ali no templo, era justamente para ajudar na manutenção, ajudar na assistência social de órfãos e viúvas. Então, basicamente, esses três objetivos estavam vinculados à entrega do dízimo e das ofertas no Antigo Testamento. Quando nós vemos aqui o Elinaldo Renovato, o pastor Elinaldo Renovato, o autor da lição, tratando sobre os dízimos e ofertas no Novo Testamento, ele vai tratar sobre um fato de Jesus conversando com os fariseus, em Mateus capítulo 23 e o versículo 23. Veja o que Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Entretanto, ao mesmo tempo, Jesus ele declara o seguinte: desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas não omitir aquelas. O comentarista coloca que Jesus não está condenando o fato dos fariseus darem o dízimo. O que ele está condenando aqui é que eles supervalorizaram o dízimo e perderam a essência da vida com Deus, que é usar de misericórdia, a atitude de fé, a atitude de ser bondoso para com as pessoas. O comentarista coloca isso como se Jesus estivesse, obviamente, legalizando o dízimo. Porque Jesus vai dizer, olha, vocês devem fazer aquelas coisas, ou seja, dizimar, sem deixar de efetuar a fé, a misericórdia, de agir bondosamente para com as pessoas. Esse é um texto muito utilizado para reforçar a ideia de que a prática do dízimo também é comum no Novo Testamento. Outra coisa que eu percebo aqui nessa lição é que ele vai colocar que o dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral. A Bíblia diz lá, um texto muito conhecido, de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, que aqueles que pregam o Evangelho devem viver dele, viver do Evangelho. Por vezes até o apóstolo Paulo disse que assim como Pedro, ele tinha direito também de ser autossustentado, ou melhor, de ser sustentado pela igreja, de ser abastecido pela igreja pelo fato dele viver praticamente de tempo integral. No caso de Paulo, ele não faz uso desse direito, ele mesmo vai explicar isso, por causa dos falsos mestres que estavam o acusando de não ser apóstolo. Então Paulo abre mão de ter esse direito de ser sustentado pelos recursos dados pelas ofertas da igreja, e ele é autossustentado através da sua profissão autônoma de construir tendas. Mas ele deixa muito claro nessas expressões dele de que esses homens de Deus teriam o direito para tal. Paulo vai dizer também lá em 1 Coríntios, no capítulo 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18, sobre essa importância do obreiro ser sustentado de maneira integralmente. Inclusive, afirma que aqueles que se afadigam na palavra são dignos de duplicados honorários. Então, o Novo Testamento mostra que um dos objetivos para o uso do dízimo, já no Novo Testamento, era justamente sustentar aqueles apóstolos, aqueles servos de Deus que se afadigavam na palavra, que precisavam de ter tempo para exercer um ministério de tempo integral. Há um outro motivo aqui interessante que o comentarista coloca, lá, inclusive ele vai citar um texto lá de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3 e 8, sobre essa questão justamente de ajudar as viúvas e os necessitados, os órfãos. Lá em Tiago, capítulo 1, vai dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e se eximir, né, da prática da prostituição, do mundanismo como um todo. Então, se coloca aqui um segundo motivo semelhante ao Antigo Testamento. Além de sustentar aqueles que vivem do ministério, que têm uma vida de tempo integral do ministério, os dízimos e as ofertas também são necessárias para o sustento, para a ajuda, para a assistência social dos necessitados da igreja.
Então, como um todo, a gente percebe que tanto o Antigo como o Novo Testamento, obviamente, estão vinculados a essas práticas. Algo interessante que nós podemos citar aqui, eu sei que a lição ela é extensa, ela é longa, mas precisamos ter um pouco mais de objetividade. Vemos aqui um terceiro tópico. Antes do terceiro tópico, me faz lembrar uma outra frase que o Elinaldo Renovato coloca aqui, quando ele vai dizer, já no finalzinho do segundo tópico, ele vai dizer, hoje, juntamente com os dízimos, as ofertas têm importância e são dirigidas a muitos fins: construção, necessidade humanitária e missões. Enfim, é um privilégio ofertar na obra do Senhor. Se os irmãos perceberem, voltando um pouquinho na nossa lição, ele vai falar sobre o ponto central da lição. No ponto central ele vai dizer, a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio. Quer dizer isso? É uma bênção porque quando nós entregamos o dízimo, nós estamos tendo uma atitude que agrada a Deus. É um privilégio, por quê? Porque nós estamos contribuindo para o engrandecimento do reino do Senhor. Nós nos tornamos coparticipantes financeiramente da obra missionária, da construção de templos, de muitas vezes expandir o reino de Deus. No terceiro tópico, já concluindo assim a nossa lição, fala sobre a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. E aí ele faz a seguinte pergunta, como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local? Como deve ser? E ele vai tratar primeiramente sobre essa questão do coração do ofertante. Como deve estar a mente, o coração daquele que entrega o seu dízimo, que entrega a sua oferta? Será que Deus está interessado apenas no entregar? Ou Deus está interessado também na motivação de entregar? Isso me faz lembrar de Caim e Abel, aqueles dois filhos de Adão, que já lá no início da história humana demonstram um ato de adoração a Deus através da entrega de bens importantíssimos. Na época de Adão não havia dinheiro, não havia moeda. Na época, o que se tinha de valor, podemos dizer assim, a moeda, era justamente a agricultura e a pecuária. E nós vemos que tanto Caim como Abel entrega algo que eles tinham, podemos dizer assim, de melhor. Né? Algo que eles tinham, daquilo que eles praticavam, que tinham nos seus bens, né? Era a sua moeda. A Bíblia diz que Abel, ele leva, obviamente, um animal. E o Caim, ele leva de produtos assim agrícolas. Só que a Bíblia vai deixar claro que Deus atentou para Abel e atentou para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta Deus não atentou. Note claramente nesse texto que independentemente da oferta ou do dízimo que entregamos, Deus não está apenas atento para o valor financeiro que entregamos. Deus, acima de qualquer coisa, está interessado na motivação pelo qual nós entregamos. Então o comentarista coloca aqui que nós devemos entregar com gratidão a Deus. Ou seja, a entrega do dízimo é um ato de gratidão. Deus nos deu força para trabalhar. Deus nos deu saúde para trabalhar. Deus abriu as portas de emprego para podermos trabalhar. Nos deu inteligência para podermos exercer a nossa profissão de modo a conquistar o nosso salário de maneira honesta e de maneira digna. De modo que, quando eu recebo o meu salário, a entrega do dízimo é um ato de gratidão a Deus. Outra coisa que eu poderia acrescentar é que a entrega do dízimo é um ato de fé. Sim, porque imagine você ganhar um valor X e tirar desse valor 10% e entregar a Deus. Talvez lá nas suas emoções você pode pensar, poxa, com esse valor eu poderia adquirir algum bem, alguma coisa, poderia financiar um carro, uma casa, não sei, ficar pagando por mês. Mas nós percebemos aqui que quando nós temos um ato de gratidão, também temos um ato de fé. Nós sabemos que Deus nos dá o valor X, mas poderemos viver tranquilamente, confiando nele,
com 90% daquele valor. Nós vemos que é um ato de gratidão, um ato de fé, esse fé diz respeito à dependência de Deus, mas é um ato também, sobretudo, de reconhecimento que tudo que temos e tudo que somos vem do nosso Deus Todo-Poderoso. Me deixa acrescentar mais algo. O dizimista, aquele que exerce a prática voluntária de entregar parte da sua renda para Deus, reconhecendo que Ele é o dono de tudo e com muita gratidão, ele está fazendo um ato de prevenção contra a avareza. A avareza é a idolatria pelo dinheiro, é o amor exacerbado pelo dinheiro. Alguém que geralmente dizima voluntariamente, essa pessoa dificilmente será um avarento. Dificilmente. Porque ele abre mão de certa parte da sua quantia para entregar a Deus. Então, ele coloca aqui que o dízimo deve ser entregue com gratidão, com coração feliz, com coração alegre. Segundo, ele diz que o dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta. Isso, do valor bruto que você recebe, você tira o dízimo, entrega ao Senhor e depois, eu diria que o dízimo ele deve estar na nossa primeira parte da nossa lista de gastos, se é que eu posso usar esse termo, né, de despesas. Recebemos a receita, em primeiro lugar entregamos o dízimo, depois vem a conta de água, a conta de luz, depois vem a feira e tantas outras coisas que nós temos responsabilidade com a nossa família e com nós mesmos, ok? Então ele coloca isso, que deve ser tirado da renda bruta. Outra coisa que ele coloca é que outro critério importante é que o dízimo deve ser entregue na casa do tesouro, ou seja, na tesouraria da igreja local. O dizimista deve levar o seu dízimo à igreja local e, ao mesmo tempo, ele reforça a ideia aqui, isso está justamente o terceiro tópico, primeiro ponto, e o terceiro subponto do primeiro ponto, do terceiro tópico. Já no finalzinho ele vai dizer o seguinte: cabe ao cristão levar o dízimo e as ofertas à tesouraria da igreja local. Algumas igrejas trabalham com o gasofilácio, que coloca lá o seu dízimo, outros passam a salva, ele coloca ali o seu dízimo. E ele diz que a responsabilidade do cristão é essa. Por outro lado, ele também diz que cabe à liderança da igreja a correta e transparente administração do dízimo. Então ele torna a ressaltar isso, essa dupla responsabilidade relacionados aos servos de Deus, de ofertar, de dizimar, de levar à casa de Deus para que seja administrado de maneira coerente, de maneira justa e transparente. Por fim, no último ponto da nossa lição, ele fala sobre o dízimo dos empresários. E aí ele informa uma coisa muito interessante, né? Como calcular, o empresário calcular o seu dízimo. Ele diz que o dízimo deve ser calculado com base na renda, não com base no faturamento da empresa, porque muitas vezes o faturamento também vai ser extraído ali as despesas, mas sim com base naquilo que chega às mãos do empresário como sua renda. Daí sim é que ele vai extrair o dízimo a partir da sua renda que ele recebe, já entendendo que o faturamento empresarial não é a mesma coisa que renda. E por fim, ele dá uma dica aqui acerca do controle da renda. Para que o empresário não se atrapalhe na hora de dar o dízimo, é importante que ele, à medida que vai adquirindo semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente a sua renda, ele já de antemão tira ali o seu dízimo para não acumular e talvez ele não perder as contas. Queridos, terminamos aqui basicamente mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, essa lição de número 7, e eu quero recomendar a você, professor, a você, aluno de escola dominical, continue frequentando a Escola Bíblica Dominical, aprendendo a Palavra de Deus, que possamos entender que esse trimestre ele é muito importante para cada um de nós, porque nós temos a nossa responsabilidade de administrar aquilo que Deus tem nos dado. Já tivemos 6 lições que falou sobre a gestão de algumas coisas que Deus coloca na nossa mão, teremos mais outras lições, mas a lição que nós comentamos agora fala da administração dos nossos recursos financeiros. Que Deus nos abençoe,
Que Deus nos ajude a administrarmos os nossos recursos de maneira honesta, de maneira sábia, de maneira a podermos estar vivendo uma vida equilibrada e, acima de tudo, reconhecendo que Deus é o doador de todas as coisas e que a Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.